Oi, pessoal! Sábado e a gente quis, Fabrício e eu, vir para fazer live porque a gente quer que vocês se sintam em nossas casas, participando conosco do nosso dia a dia, vendo como que a gente realmente é na vida real. E como que a gente trabalha final de semana. Sábado, domingo, feriado, não existe isso por aqui, hein? Então vou esperar um pouquinho para deixar o pessoal entrar, ver como que está o Instagram. Você que já entrou, ative o aviãozinho aí, convide seus colegas que queiram entender o que realmente aconteceu no julgamento do STF, o que diz a MP 936 e como é que o STF julgou ontem a ADI 6363, que queria a exigência da negociação coletiva para redução de salário e redução de jornada. Então, hoje, daqui 2 minutinhos, a gente começa junto com o professor Fabrício Veiga. Fabrício entrará com a parte processual, explicando o que é um recurso de repercussão geral, como que funciona a ADI, se realmente todos têm que cumprir, se tem alguma exceção, como que é isso, diferenciando recurso extraordinário. Ele vai fazer a explicação da parte processual. Então, de uma forma bem didática, como todo mundo que conhece Fabrício sabe que ele é, e também intelectual, porque ele é assim. Então, eu vou entrar com a parte, explicando a parte de direito do trabalho, o que diz a MP 936, quais são os pontos dela que realmente demandam uma certa atenção pra gente, e claro, deixando aberto para a gente poder responder dúvidas, as perguntas que vierem em cima desses assuntos, e não só desses, pessoal. Fabrício e eu podemos responder também as perguntas de processo civil, processo de trabalho, direito do trabalho, porque a gente realmente queria hoje uma live bem informal, uma live gostosa entre dois amigos que conversam todo sábado, domingo e feriado sobre processo, sobre direito, e aí a gente resolveu fazer por aqui, para que todo mundo tenha acesso a como é esse diálogo entre nós. Tô esperando um pouquinho para o Fabrício poder entrar e a gente começar a conversar. Então, quem tá aí conosco, ative esse aviãozinho, manda para as pessoas que cursam direito e que tenham interesse nesses assuntos de redução de salário, redução de jornada, porque a gente vai dar algumas dicas bem legais para vocês. Inclusive para quem tá no comércio, que tá tendo muita dúvida, que não sabe exatamente como que faz essa negociação. Então chame o pessoal para que ninguém tenha dúvida, ninguém passe aperto nessa crise que já está instaurada no nosso país. Então, enquanto isso, eu vou aqui chamar o Fabrício para ele vir participar conosco. Pessoal, quem tá aí, se tiver perguntas da MP 936, pode mandar. Bom, o Fabrício está chegando. Eu vou convidá-lo para participar conosco. Vamos lá. Boa tarde, Fabrício! Boa tarde, Gra. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando em mais uma live. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu contei que a gente sempre conversa, para quem conhece nós dois, sabe do nosso relacionamento, da nossa amizade, da nossa irmandade, que não existe pra gente sábado, domingo nem feriado. Que a gente sempre conversa e discute questões jurídicas. Claro que questões familiares, tudo a gente sempre conversa muito, mas a gente não tem isso, né, Fá, de sábado, domingo e feriado. Então, todo dia é dia, né? E como surgiu esse assunto ontem, a gente quis trazer e deixar o pessoal participar conosco, dentro das nossas casas, para eles verem conversando sobre direito, que a gente é assim, e aí a gente resolveu chamar o pessoal, né? Com certeza, nós vamos, mais uma vez, levar conhecimento, compartilhar conhecimento, orientar as pessoas e, acima de tudo, continuar a nossa missão, que é contribuir de uma forma direta para a formação dos nossos alunos, dos nossos ex-alunos e para sempre alunos, que eu acho que esse é o objetivo da nossa live e desses nossos encontros na modalidade remota. Ô, Fai, aproveitando, eu vi que a Deise entrou aqui e a gente acabou depois, um dia desses conversando, que eu fiz uma live com a Deise, você falou, gente, que mulher bacana.
e eu vi que a Deise está aqui conosco. E eu Posso falei que mandar eu uma vou mensagem para apresentar. ela? Claro! Deise, eu virei seu fã número um. Eu fiquei admiradíssimo, eu comentei com a Graciane. Eu quero aproveitar essa live para dizer que o mundo precisa de mais pessoas como você. Eu virei seu fã e gratidão eterna pelo conhecimento que você distribui de uma forma gratuita. Parabéns pela sua coerência, firmeza, coragem e autonomia intelectual, que eu acho que o mais bacana de tudo isso é a autonomia intelectual e a capacidade de conseguir transmitir, compartilhar de uma forma gratuita, clara, objetiva, coerente, que você soube fazer de uma forma brilhante. Parabéns. Pai, tem outras duas pessoas que eu não posso deixar de comentar com você. Ju Matos e Ah, Renata Ju, Mantovani. beijo para Ju Matos, beijo para Rê. Que Ah, orgulho e que honra vocês aqui, né? E um beijo para todos os alunos que nos acompanham. Beijão, Ju Matos, Renata Mantovani. é Obrigado por claro que a estarem gente queria aqui. estar pessoalmente junto, mas na impossibilidade, a gente vai então resolver por aqui para mostrar para Com vocês como que certeza. eu e Fabrício conversaríamos hoje à tarde sobre uma decisão que teve ontem, pessoal. Então, Sim. obrigada a quem está participando conosco. Estamos abertos a perguntas e vamos lá, a gente vai começar de forma bem tranquila. Obrigada, Rê. E a Renata, que eu tenho um carinho imenso, o Fabrício sabe disso, e a Ju, que eu tenho uma admiração gigantesca. Então, para mim, é uma imensa felicidade. Vamos passar o sábado todo mundo junto. Gente, Nossa, que honra, né? Todas essas pessoas aqui. E muito obrigado. e aí vamos então comentar o que aconteceu e por que eu e Fabrício faríamos uma ligação um para o outro hoje para conversar. Ontem a gente teve um julgamento muito importante, que foi o julgamento de uma ADI 6363 no STF. Esse julgamento, pessoal, ele durou 2 dias. Ele começou na quinta-feira e por problemas de internet, a sessão foi suspensa, a sessão do plenário no STF, e foi concluída ontem à noite, praticamente, sobre a ADI. O que acontece? A gente teve algumas medidas provisórias para tentar, para ter medidas trabalhistas para superar essa crise em decorrência da pandemia. Então, para tentar um equilíbrio entre economia e relação de trabalho. Todo mundo que foi meu aluno sempre soube do meu pensamento de que a gente tem um ciclo virtuoso. Quanto maior o salário, maior o consumo e maior o número de empregos. Esse é o que eu sempre defendi. Entretanto, eu sei que eu não posso viver num mundo utópico, fechado, hermético, porque falar que todo mundo vai ter um salário alto nesse período. Não dá. Ok. Aí o que o governo fez? Duas medidas provisórias, eu vou focar em duas, não vou nem falar da 944, 945, que isso eu vou tratar em vídeo lá do YouTube, mas a medida 927, do dia 22 de março, e a medida 936, do dia 1º de abril, que já é uma data bem subjetiva, trouxe algumas medidas que os empregadores poderão tomar para ter aí essa busca do equilíbrio. E na medida 936, uma das possibilidades, o governo criou aí 3 coisas com a medida 936. Um benefício, que é um benefício emergencial para poder auxiliar a população nesse período, para fazer uma compensação da perda salarial. Criou ainda a possibilidade de redução de jornada e consequente redução salarial, com índice de 25%, 50% e 70%, e criou a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. E o que foi trazido nessa MP 936? Para reduzir 25%, foi possibilitado que fosse através de um acordo individual entre empregado e empregador. Então, não importa se eu ganho R$ 1.000, se eu ganho 2.000, 3.000, 4.000, eu poderia fazer um acordo direto entre empregado e empregador. Já para redução de 50% ou 70%, aí, gente, para quem ganha até 3.113, teria que ter negociação coletiva. Aliás, não teria, poderia ser um acordo individual escrito entre empregado e empregador.
entre 3.113 e 12.000 e alguma coisa que dá 2 vezes o valor máximo da Previdência, entre esse valor de 3.113 a 12.000, aí eu preciso de negociação coletiva para reduzir 50% ou 70%. Lembrando que negociação coletiva eu tenho representando os empregados, sindicato da categoria profissional, representando então o sindicato dos empregados. Representando o empregador, pode ser o empregador direto para ser um acordo coletivo ou até o sindicato da categoria econômica. E se passar de 12.000, poderia fazer também por acordo individual escrito. E aí o que acontece? Na nossa Constituição, no artigo 7º, no inciso 6º, fala que para reduzir o salário, eu precisaria de convenção coletiva. E por isso foi, então, ajuizada essa ADI, em que Lewandowski deu uma liminar, falando que precisava, porque na própria MP falava, olha, tem 10 dias para comunicar ao sindicato e o Ministério da Economia. E aí o Lewandowski falou, não, se comunicar ao sindicato e o sindicato ficar silente, está aceito o acordo individual. Claro, gente, daquele jeito que eu falei, não são todos que podem simplesmente fazer o acordo individual. É quem está dentro do permitido pela MP. E quando o Lewandowski trouxe isso, algumas pessoas começaram a debater que então era essencial, sim, a negociação coletiva. E ele falou, não, então peraí, entraram com embargo de declaração, e aí ele explicou, se entrar com o pedido no sindicato, e o sindicato não falar nada, aí está aceito o acordo individual escrito. Não é que é essencial abrir negociação coletiva. Mas se o sindicato discordar do acordo individual feito, ele vai abrir a negociação coletiva. Mas, e aí isso foi na semana passada, e ontem foi definido. Nessa liminar, foi a votação no plenário, e aí o Fabrício, muito melhor que eu em processo, vai explicar aqui o que é o plenário, como que o STF faz isso. No plenário ficou 7 votos a 3 para a aprovação da MP 936 nos termos que ela está lá. Então, caiu a liminar, não vamos aplicar essa essencialidade do sindicato. Mas posso fazer através de negociação coletiva? Pode, mas é obrigatório? Só quando a MP falar que é obrigatório. E muita gente perguntou, já antecipando, mas isso vai continuar depois? Não, gente. Isso é no tempo de vigência da MP, que são 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Passado esse período, volta o que a gente tinha exatamente nos termos constitucionais. Fá, e aí agora é com você. Me explica pra gente o plenário, como que é, o que é uma ADI, qual que é a repercussão. Conta pra gente. Vamos lá, então. Eu quero dividir a minha fala em 2 momentos. De uma forma muito breve, eu vou focar na questão processual, mas de uma forma muito breve eu quero problematizar uma questão importante. Nós não podemos nos esquecer que os direitos fundamentais sociais e todos os direitos fundamentais, sejam de natureza coletiva ou individual, eles foram sedimentados nos textos e nas legislações em todo o mundo, produto de muito sangue. Eu sempre digo que todo direito fundamental, seja de natureza individual ou coletiva, só foi conquistado, só foi colocado como eixo central do ordenamento jurídico constitucional brasileiro e nos tratados internacionais e convenções internacionais, porque existem e existiram muitas pessoas que lutaram por eles. E o que me preocupa nos últimos anos no Brasil, especificamente, é a utilização de critérios excepcionais como fundamento para legitimar o retrocesso desses direitos. Tá? E isso é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque as instituições, as estruturas sociais, quando eu falo em estruturas sociais, eu falo em Estado, eu falo em instituições públicas, privadas de uma forma geral, eles aproveitam essas situações de exceção como retroagir ou retroceder no que diz respeito a direitos que nós demoramos séculos para conseguir. E, muito recentemente, nós conseguimos alguns direitos, especialmente os direitos fundamentais sociais, os direitos trabalhistas, que vêm a cada tempo sendo objeto de questionamento. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é que
eu vou pensar o direito constitucional e o direito democrático a partir de critérios econômicos, ou eu vou pensar o direito do trabalho, os direitos fundamentais, os direitos constitucionais, sob a ética, sob a ótica da dignidade humana? Então, o que eu verifico, o que eu problematizo é a ausência de uma racionalidade crítica como critério hermenêutico para direcionar a interpretação dos direitos fundamentais. Cada vez mais o Supremo Tribunal Federal tem se utilizado de critérios metajurídicos, axiológicos, ou seja, econômicos, sociais, políticos, para construir uma hermenêutica contrária a esses direitos fundamentais que nós demoramos séculos e que nós derramamos muito sangue. Partindo desse contexto, o que se verifica sob o ponto de vista processual? Uma ação direta de incondicionalidade, de uma forma bem simplória nessa live, só para contextualizar, talvez, os nossos interlocutores, uma ação direta de incondicionalidade, ela objetiva discutir perante o STF se uma determinada norma jurídica prevista no plano infraconstitucional, abaixo da Constituição, se ela é compatível ou não com o texto constitucional. O que se discutiu especificamente nessa DIN objeto dessa nossa live é se essa medida provisória proposta pelo presidente da República, se ela ofende ou não os direitos dos trabalhadores. O que me chama a atenção, sob o ponto de vista processual, é que toda decisão proferida no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade é uma decisão que diz respeito ao interesse da coletividade. Tá? O que se discute numa ADIM é o interesse, hoje, os interesses dos trabalhadores, e sempre se discute, junto ao STF, quando se envolve uma ação direta de inconstitucionalidade, direitos de todo um grupo indeterminado de pessoas. E quando eu discuto, eu permito que um grupo de magistrados, compostos por 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, discute os interesses, os direitos fundamentais, tá? De uma quantidade enorme de sujeitos indeterminados, eu questiono, onde que estão esses sujeitos que não participam dessa discussão de mérito? Tá? Por que eu problematizo isso? Porque os efeitos dessa ADIM atingirão todas consultados. Então, nós somos obrigados a nos submeter a uma decisão da STF, nós somos obrigados a nos submeter aos efeitos de uma medida provisória imposta autocraticamente pelo Executivo, legitimada pelo Poder Judiciário. Nós sofremos esses efeitos e nós não participamos. E aí eu quero problematizar isso por quê? Porque se nós vivemos numa democracia, e se o artigo 1º da Constituição estabelece como um dos seus fundamentos a cidadania e a soberania popular, onde que estão os destinatários dessa decisão que não participam da discussão do mérito? Tá? Por que eu digo isso? Um dos efeitos diretos dessa decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal são os efeitos erga omnes e os efeitos vinculantes. O que significa isso do ponto de vista jurídico? Efeito erga omnes, todas as pessoas que não participaram da discussão do mérito dessa ADIM, elas se submetem a essa ADIM, porque não escolhem sujeitos. Os sujeitos, eles aderem. E segundo, efeitos vinculantes. Todas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal hoje, seja em ADIM, seja em recurso extraordinário, seja em arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? São ações que possuem caráter coletivo e que não permitem que os destinatários desses provimentos, dessas decisões, estejam participando de uma forma direta do debate do mérito. Então, esse é o primeiro ponto, a democraticidade da decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a essa ADIM. Segundo ponto importante, a discussão de mérito dessa ADIM se utilizou efetivamente critérios racionais
para a construção de uma ratio decidente, de uma decisão judicial que privilegie a racionalidade e a interpretação extensiva e sistemática dos direitos fundamentais, ou o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, se utilizou de critérios metajurídicos, políticos, sociais, econômicos, para justificar para a sociedade o retrocesso de direitos fundamentais. Porque eu fico me perguntando com relação a esses efeitos vinculantes e erga omnes, dentro de uma democracia, como que eu posso permitir que essa decisão do Supremo Tribunal Federal seja considerada democrática, sob o ponto de vista constitucional, se esses sujeitos não participaram e se essa decisão legitimou definitivamente o sepultamento dos sindicatos, que já veio com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela faz o quê? Ela retira, ela deslegitima, ela desestrutura, do ponto de vista jurídico, constitucional, democrático, a atuação dos sindicatos no que diz respeito à proteção dos direitos dos trabalhadores. E agora essa MP, legitimada e ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, joga a pá de cal em cima dos sindicatos. Por quê? Você é dispensável. E mais com um detalhe, todos terão que aderir aos efeitos dessa decisão. Então, finalizando esse primeiro ponto, nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal qual tipo de modelo de processo de jurisdição? O modelo de processo de jurisdição autocrático, em que as decisões são tomadas de forma unilateral por 11 ministros do STF, sem permitir a participação dos seus destinatários na construção do mérito da decisão, mas esses destinatários que não participaram da construção do mérito da decisão, eles são obrigados a suportar os efeitos dessa decisão. Entendi. Bom, vamos lá, que eu tenho alguns comentários a tecer sobre isso. E antes disso, que eu vi quem entrou aqui, que eu não poderia deixar de falar, a doutora Elza Arruda. Oi, doutora Elza! E que é uma das responsáveis por Fabrício e eu sermos tão amigos, porque fomos lecionar na FAPAM há alguns anos, ela que nos apresentou, né? É verdade. Bom, vamos lá. Primeiro, Fabrício, concordo que realmente há aí uma forma de abertura para cada crise econômica a gente vir com achatamento de direitos trabalhistas, especialmente. E a Deise até comentou, está abrindo a porta para cada crise a gente retirando direito. A minha grande preocupação é, se eu retiro um direito hoje, o que parece que é algo bom para as empresas se conseguirem se manter no mercado, a longo prazo, o efeito disso me preocupa, porque o poder de consumo vai diminuir. E aí, será que a gente vai ter o mesmo número de empregos? Então, isso me preocupa um pouco qual é o tipo de medida. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando qual medida que o governo poderia tomar para tentar ter um número de empregos mantidos, para a gente não ter uma maior ainda taxa de desemprego no Brasil, que já vinha aumentando, e, ao mesmo tempo, conseguir o STF ouvir, exercer mesmo essa democracia no diálogo. E eu, antes disso, na quinta-feira, aproveitando que a Renata estava aqui conosco, na quinta-feira, ainda numa palestra da Unicórnio, perguntaram o que você acha que vai dar. Eu falei, olha, gente, conhecendo o STF, quem está no STF hoje, para mim vão aprovar as medidas provisórias que vierem. Óbvio. Até porque, assim, se não for Rosa Weber, como ministra, os outros não são da carreira de direito do trabalho. Então, a maioria ali, eles vieram da justiça comum, onde tem uma diferença muito grande, principalmente na parte de princípios, que eu tenho a proteção do trabalhador, porque ele é mais fraco na relação. Por mais a gente fale, mas eu prefiro manter meu emprego. Mas será que é melhor eu manter meu emprego ganhando meio salário, considerando que a pessoa vai trabalhar 4 horas, do que não ter o emprego e pensar em outra coisa, ter uma oportunidade de qualificar? E aí por aí vai uma discussão que a gente poderia discutir horas. E aí, Fabrício, que medida que poderia ser tomada pelo governo para não ter achatamento de direitos sociais nesse momento, do seu ponto de vista? Eu acho que o governo ele tem que garantir os direitos fundamentais do micro e pequeno empreendedor e dos trabalhadores. Porque quem será afetado por essa crise, quem é? Você acha que o Unibanco, os bancos, de uma forma geral, serão afetados?
As grandes corporações serão afetadas? Não. Quem é afetado diretamente por essa crise são os trabalhadores, micro e pequenos empreendedores, que são as pessoas que sofrerão diretamente os efeitos desse retrocesso de direitos. Então, se eu vivo, do ponto de vista constitucional, isso não é argumento político, método jurídico, se eu vivo num Estado democrático de direito, com uma Constituição garantista, qual o papel que se espera de um Estado? Que ele preserve os direitos fundamentais de todas as categorias. De todas as categorias. Por que que, ao invés de pensar numa medida para retroceder direitos dos trabalhadores, não foi criada uma política pública ou editada uma medida provisória para proteger o micro e o pequeno empreendedor, concedendo algumas isenções tributárias, concedendo alguns incentivos fiscais, liberando crédito, sem juros, a longo prazo. Por que que não foram feitas essas medidas? Por que que o Estado optou por um modelo que coincide com a supressão e restrição de direitos? Tá? Por que que, ao invés de limitar direitos dos trabalhadores, não foram liberados créditos por instituições bancárias, sem cobrança de juros, parcelados a médio e longo prazo, para que essas empresas continuem atuando e resguardando os direitos dos trabalhadores? Não foi essa a proposta do Estado. Então, vamos lá, que eu tenho uma opinião sobre isso. A gente briga sempre doutrinariamente, né, Fabrício? A gente não briga verdadeiramente. Mas um sempre quer convencer o outro e muitas vezes a gente tem pensamentos divergentes. Mas nós somos muito amigos. Olha só, tem uma medida provisória 944. Ela trouxe a possibilidade de linhas de crédito a juros praticamente negativos, 3,5% ao ano. Ou seja, é bem abaixo do que a gente tinha. Aí vamos lá. O que ela permitiu? Ok, o governo vai emprestar mais ou menos 75%, as instituições vão assumir o risco de 25% a 15%, algo assim. E aí, isso atenderia essa medida. Mas aí vem o problema da MP 944, porque ela fala que essas linhas de crédito somente serão oferecidas para as empresas que têm uma receita bruta anual superior a R$360 mil e inferior a 10 milhões. E aí, quantas empresas que a gente tem hoje no Brasil e quem mais emprega é o micro. A gente não tem grandes corporações que empregam. Se a gente for pensar em grandes empresas, elas têm muito mais automatizado do que ali aquela pessoa que vai fazer cada detalhe. Tanto que isso fica muito mais caro. Quando a gente vai comprar qualquer produto, eu vou pegar, o Fabrício sabe que eu adoro bolsa. Quando eu vou pegar uma bolsa que é da marca X, ela vai ficar muito mais barata, às vezes, do que uma bolsa que foi handmade, que foi uma pessoa que foi lá, construiu para mim, pensando qual que é o meu estilo. Vai ser muito mais cara, porque ela é personalizada. E aí, com isso, quem faz esse tipo de bolsa? As micro. E aí, as grandes empresas vão ter acesso a essas linhas de crédito. Mas muitas vezes as empresas menores não terão, porque elas não têm a receita bruta de 360 mil. Mas qual é a vantagem que eu vi da medida provisória 944? Oferece para poder essa linha de crédito, que seria muito boa, para pagar 2 folhas de pagamento. E quando acaba o pagamento com o dinheiro proveniente dessa linha de crédito, o empregado volta então a receber da empresa, mas ele tem uma estabilidade. Ele não pode ser demitido enquanto a empresa utiliza a linha de crédito. Essa foi uma medida que eu achei muito boa, mas exclui uma parte das empresas, né, Fabrício? Não são exclui todas. Uma parte, não, exclui a maioria, né? Vamos ser honestos. Não vamos usar o eufemismo, doutora Graciane Saliba, que exclui a maioria, que essas medidas adotadas pelo governo não são medidas que privilegiam o Estado democrático de direito, não são medidas que protegem o pequeno e o microempreendedor, porque esses micro e pequenos empreendedores que empregam a quantidade maior de sujeitos. E o que nós temos que levar em consideração? Eles que estão sendo afetados. E o desemprego, nós não podemos esquecer que os índices e as taxas de desemprego já eram altas muito antes dessa pandemia. A impressão que se tem
com todo respeito às instituições no país, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas a impressão que se tem é que essa galera se aproveitou de mais uma situação excepcional para executar o projeto de supressão de direitos. E a impressão que se tem, só para a gente não fugir do debate jurídico, a impressão que se tem ultimamente das decisões do STF é que ele vem caminhando hermeneuticamente numa interpretação restritiva de direitos fundamentais, se utilizando sempre de critérios metajurídicos. Vamos só pegar alguns exemplos recentes, tá? de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que contrariam a racionalidade crítica esperada por um Estado democrático de direito. A própria decisão da desaposentação. Qualquer sujeito de 10 anos de idade que você explicar que ele pagou para o Estado um valor e ele não vai receber, mesmo depois de aposentado, ele vai falar assim, o Estado está ganhando. Mas criaram um precedente hermenêutico para restringir a interpretação de um direito fundamental social, que é a aposentadoria, que seria a desaposentação. E agora nós temos outros tantos exemplos recentes de decisões tomadas pelas instituições, seja pelo Supremo, seja pelo Conselho Nacional de Justiça, seja pelo Legislativo, pelo Executivo, todas atuações no sentido de restringir o exercício de direitos fundamentais. Eu vou só pegar um outro exemplo de mudança legislativa que ocorreu em 2004, ao criar, com a aprovação da Emenda Constitucional 45, de 2004, ao criar a repercussão geral de questão constitucional como um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Tá? Então peraí, que eu quero que você explique a repercussão geral, porque a gente vai ter uma discussão. E aí eu vou até aproveitar, a Maria tá aqui, que é uma referência que eu sei que você tem um carinho imenso. E aí, vamos lá. Explica primeiro a repercussão geral no seu ponto de vista. Como é que isso vai afetar no direito? Um beijo, Maria. Obrigado pela presença, admiração total. Maria foi minha professora e quem me apresentou para a academia e por quem eu tenho uma admiração eterna. Obrigado, Maria. Vamos lá. 2004 foi aprovada a Emenda Constitucional 45, que incluiu o parágrafo 3º no artigo 102 da Constituição. Estabeleceu mais um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Nós temos 4 requisitos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário. Pré-questionamento, alegação de matéria exclusivamente de direito, esgotamento das instâncias ordinárias e repercussão geral de questão constitucional. O que é a repercussão geral de questão constitucional? É a obrigatoriedade que o recorrente tem de demonstrar que a sua pretensão recursal tem relevância social, jurídica, política ou econômica. Ou seja, quem pretende levar alguma pretensão recursal para o Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário tem que demonstrar o caráter coletivo, meta-individual do objeto do recurso. Então, isso foi feito justamente para quê? Para limitar o duplo grau de jurisdição. Por quê? Porque foi uma técnica processual utilizada pelo legislador, pelo Congresso Nacional, para quê? Para desencadear uma interpretação restritiva do direito do duplo grau de jurisdição. Por quê? Porque imagina uma demanda de família, quem advoga na área civil, você tem que transmutar uma demanda essencialmente individual, que houve cerceamento de defesa, que tem matéria constitucional, mas você não consegue demonstrar relevância jurídica, social, política ou econômica, você não consegue demonstrar a repercussão geral de questão constitucional, e aí você não tem direito de acessar a discussão de mérito de recurso em sede do Supremo Tribunal Federal. Então, desde 2004, e muito antes, a gente vem... Isso foi levado para a Justiça do Trabalho. A gente tem a exigência no recurso de revista dessa repercussão. E aí eu quero até que aborte o que é repercussão econômica. Porque para um trabalhador, no meu ponto de vista, vai ser uma repercussão econômica. E para grandes empresas vai ser outra. Então, vamos lá.
Então, essa ideia da relevância jurídica, social, política ou econômica é a obrigatoriedade que o recorrente tem quando ele busca leva uma pretensão para instância extraordinária, seja TST, STF, STJ, TSE, é demonstrar que aquela demanda não diz respeito apenas aos interesses dele, mas de uma categoria, por exemplo. Uhum. Tá? Aí eu fico sempre me perguntando, e se eu tiver uma demanda individual, que houve violação de matéria constitucional, eu não consigo demonstrar essa repercussão geral, eu não vou ter acesso à instância extraordinária. Embora a Constituição, de uma forma contraditória, diga de forma expressa que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Na verdade, isso é retórica pura. Por quê? Porque que guardião é esse de Constituição que interpreta de forma restritiva os direitos fundamentais dos trabalhadores? Agora nós tivemos uma decisão ontem. Que guardião da Constituição é esse que legitima o sepultamento da atuação dos sindicatos, ressaltando-se que nós derramamos sangue para institucionalizar juridicamente a atuação dos sindicatos na conquista de direitos trabalhistas. Eu fico me perguntando, com um guardião desse, você não precisa de inimigo. Não precisa de inimigo. Por quê? Porque hoje, a decisão dos 11 ministros do STF essa decisão nos outros tribunais. Como que isso repercutirá, o julgamento dessa DIN, nos tribunais que integram a instância ordinária, que são os tribunais regionais e os tribunais de justiça? Efeito vinculante. Efeito vinculante. Quer dizer, hoje o Supremo Tribunal Federal sistematiza e decide como todos os juízes de primeira instância e todos os juízes de tribunais de justiça, regionais ou estaduais, deverão decidir. Porque é a dogmatização do quê? Do efeito vinculante dos provimentos jurisdicionais decorrentes do Supremo Tribunal Federal. Efeito erga omnes e vinculante. E aí eu fico me perguntando, qual a liberdade de construção hermenêutica que esses juízes de instâncias ordinárias têm? Esses juízes hoje são o quê? Meros repetidores de posicionamentos do Supremo Tribunal Federal que coincidem com uma atuação hermenêutica contrária aos direitos fundamentais. No caso em questão, os direitos fundamentais dos trabalhadores. Eu fico imaginando algumas categorias profissionais em que as grandes empresas viram e falam assim, ó, vou aplicar a medida provisória, porque agora eu estou amparado pelo STF. Uhum. Aí você tem uma mãe de família com 4 filhos que depende do emprego. Vai aceitar. Ela vai aceitar. Vai reduzir Porque 70% e ela vai aceitar. Você quer... E mais uma coisa que eu queria, que não foi analisado pelo STF, mas que eu fiquei pensando aqui e tentando lutar sozinha. A MP vem e fala que quem ganha até 3.113 pode fazer o acordo individual escrito. Tanto para redução de 25, como de 50, como de 70. E quem ganha acima de 12.202. Para as pessoas que ganham entre 3.113 e 12.202, aí para essas pessoas é que precisaria da negociação coletiva para reduzir 50% ou 70%. Por que diferenciar? Isso não fere a igualdade? Isso fere a igualdade e robustece a precariedade. Isso robustece a precariedade. E até estou levantando aqui, inclusive contrário aos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, a igualdade é um deles. O Brasil, eu estou assim, me policiando, né? Porque você sabe que eu falo um negócio rasgadíssimo.
Eu É fico porque me todo mundo perguntando. bateu tanto na negociação coletiva e ninguém batendo na igualdade. Eu falei, será que eu que estou muito doida? Por que que teve essa diferenciação? Porque eu realmente não consegui entender por que da diferenciação. Para A um precisa diferenciação, da negociação, outro não. a diferenciação ocorreu simbolicamente para manter os interesses das estruturas envolvidas em todo esse contexto. Ou nós acreditamos, até quando nós vamos acreditar que o Supremo Tribunal Federal está preocupado com o direito fundamental do trabalhador? Isso é história. Isso é uma história que a gente conta, talvez para um menino de 10 anos ele acredite, desconfiado. Hoje o que se verifica é uma atuação do Supremo Tribunal Federal institucionalizando um modelo hermenêutico contrário à Constituição e a tratados internacionais. Essa é a grande realidade. Por exemplo, os engenheiros. Eu tenho uma prima que é engenheira da Petrobras. Eles já reduziram unilateralmente a jornada de trabalho e reduziram 25%. Eu vi até que uma juíza lá no Rio, ela não aceitou esses acordos da Petrobras. E até o Bernardo veio perguntar, mas e agora com a decisão do STF? Porque a decisão dela foi dessa semana e com o posicionamento do STF, agora voltarão a ser aceitos esses acordos individuais. Claro! Você acha que o engenheiro da Petrobras, o status que ele tem, porque normalmente são engenheiros formados pelo ITA, pela Unicamp, pela USP e por outras universidades federais, claro, do Brasil, são engenheiros de boa formação que nunca pensaram que eles fossem ser atingidos por essa redução de direitos, porque normalmente esse tipo de profissional não se sente trabalhador. Normalmente esse profissional não bate as portas da Justiça do Trabalho. Ele não acha que ele é empregado, ele não acha que vai atingi-lo a redução de direitos trabalhistas. E aproveitar que a Renata está aqui, ô Rê, coloca pra gente, eu e o Fabrício esses dias discutimos Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu vejo uma certa possibilidade de entrarem com um pedido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para averiguar a violação de direitos em decisões aí agora transitada em julgado pelo STF daqui a pouco, né? Então, será que não seria possível? Não está ferindo o princípio da igualdade? Não está ferindo o direito fundamental? Será que a gente não poderia ter uma atuação da Comissão Interamericana e depois, até futuramente, da Corte Interamericana? Além disso, tem uma usurpação de competência, né? De atribuição. Por quê? Embora o STF tenha competência originária para julgar a ação direta de inconstitucionalidade, no momento em que ele ratifica esse posicionamento contido na MP, contrário ao texto constitucional, há uma grande discussão acerca da legitimidade da atuação, legitimidade democrática da atuação do Poder Judiciário brasileiro. Que é uma coisa que não se fala. Porque essa legitimidade democrática acaba sendo pressuposta. Embora os efeitos sejam vinculantes e erga omnes. Eu sempre, do doutorado, eu e a Juliana Matos, sempre nós discutimos, a nossa linha de pesquisa sempre foi o modelo de processo coletivo democrático, fundado na teoria das ações coletivas como ações temáticas, do nosso orientador, o professor Vicente Paula Maciel Júnior. Então, qual que foi sempre a nossa preocupação? Demandas coletivas precisam, no Estado Democrático de Direito, da participação dos destinatários na formação do mérito. Porque se isso não for obrigatório, eu parto do pressuposto de que essa legitimidade é automática, é a priorística. É naturalizada pela autoridade inata que o Supremo Tribunal Federal tem. Porque a gente está batendo a discussão da legalidade, constitucionalidade, violação do Tratado Internacional. E a legitimidade democrática disso? Se os efeitos são erga omnes. Essa é uma discussão que nós precisamos começar a ter no Brasil. E outra discussão extremamente relevante é
A ratio decidendi, a razão da decisão. A razão da decisão. O Supremo Tribunal Federal tem se utilizado de critérios racionais ou tem se utilizado de critérios metajurídicos? Uhum. Bom, aí só dois comentários. A Renata comentou aqui que, inclusive, a própria recomendação da corte também é ferida nesse momento, da Corte Interamericana. E a Priscila Camões falou sobre o transconstitucionalismo do Marcelo Neves, que ele trabalha, que eu acho que enquadra muito bem nessas nossas discussões, né, Fá? Constituição simbólica, né? E que a gente se abrigou tanto por essa Constituição simbólica do Marcelo Neves, que eu acho que realmente, nesse momento, dá para aplicar. E ele já falava nisso há um tempo, né? Algum momento nós deixamos de ter uma legislação simbólica no que diz respeito à proteção daqueles que efetivamente merecem a proteção. Bom, eu acho que deu para a gente discutir um pouquinho assim, do tema de hoje. Acho que saiu mais um assunto para artigo, que as nossas discussões sempre têm trilhado esse caminho, né? Aí a gente sai daqui, então vamos escrever um artigo sobre isso. Como a gente tem escrito sobre direito à paternidade, licença maternidade. E a gente vai caminhando para o final, porque voou o tempo na discussão. E eu queria te agradecer mais uma vez de vir debater, me sair, fazer pensando. Agora eu vou sair e ficar pensando e a gente tentar resolver isso em artigo, né? E aí... Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar. Agradeço a disponibilidade daqueles que estiveram presentes e tiveram paciência em nos escutar, porque o sentido da nossa fala está na existência de uma interlocução e de uma crítica ao que a gente fala. E eu sempre falo isso em sala de aula e sempre falo em todos os lugares que eu tenho oportunidade de discutir a ciência do direito. O compromisso de um profissional, efetivamente, do direito com a democracia tem que ser a proteção dos hipossuficientes, para aquelas pessoas que vivenciam e se encontram quase que naturalmente numa condição de vulnerabilidade social, econômica, política, jurídica. Se esse não for o compromisso assumido pelos profissionais, nós somos vistos muito como covardes ou, assim, de poder e estruturas sociais que precarizam cada dia mais e limitam o exercício e a efetividade dos direitos fundamentais. Muito obrigado de coração a todos que estão aqui e desculpe talvez um pouco da acidez, né? Mas eu não ando tão motivado e feliz com o que eu tenho visto nas projeções do nosso judiciário e das instituições que deveriam ter a responsabilidade e o compromisso de zelar pelos nossos direitos, mas, na verdade, atuam na contramão de tudo que foi proposto ou é proposto pelo texto constitucional. Obrigado de coração a todos. Ai, pá, é tão bom te ouvir. E aí a Renata falou para a gente incluí-la aqui no artigo, na hora que a gente for trabalhar esse tema. A Lília também está conosco, que foi nossa aluna, inclusive lá na FANS. Ela foi minha aluna em 2 pós, é uma grande advogada. E aí ela até perguntou, e quando vai na convenção coletiva, que não pode ter essa negociação individual? Eu prometi para ela que eu vou responder isso amanhã, que tem uma live com um juiz do trabalho. Vamos deixar a questão prática para ele poder responder. E aí eu vou aproveitar e já até convidar o pessoal, Fá, que a gente tem a live na terça-feira, né? Nós dois. A gente ainda não divulgou no Insta, mas aí o Fabrício vai falar um pouquinho de TCC, como é que é tema problema, o que é importante no TCC, o que é importante numa dissertação, o que é importante numa tese. E a gente vai fazer semanalmente aí o Fabrício explicando como trazer isso para o dia a dia, a produção científica, o que é importante realmente para um currículo e qual que é a diferença de pós, estrito sensu, lato sensu. Então, a gente vai trabalhando isso durante essas semanas, aproveitando a quarentena. A Michelle falou que está com saudade das aulas. A gente está morrendo de saudade. Estou morrendo de saudade. Então, eu gostaria muito de agradecer todo mundo que
esteve aqui conosco. Estou extremamente feliz, porque eu acho que foi uma das lives, assim, que a gente entrou super despretensioso, né, Fá? E aí falou, vamos, a gente começou a discutir no telefone mais cedo, eu falei, vamos deixar para a gente poder conversar isso mais tarde. Então, eu queria muito te agradecer a cada um que tá aqui. Eu fui lendo nos comentários, eu confesso, eu quase choro. Então, vou deixar o Fá ler. E o do João, Roberta, e aí Chayane, que é sempre tão carinhosa. Eu queria agradecer Isa, que sempre está participando, Aninha, Clarissa, Cassinha, Michele, e, claro, a doutora Eusa, que é uma das responsáveis pelo nosso encontro, por quem eu tenho um maior carinho e admiração. Cíntia e Deise, que ficou conosco, que também é uma pessoa que a gente admira Nossa muito. referência. E o Fabrício ainda elogiou a Deise essa semana. Então, eu queria muito agradecer cada um e já convidar para segunda. Tem a live com o Scalestio, com o Marcos Scalestio, que é um juiz do trabalho, que é professor de cursinho. Então, eu quero que ele passe a visão dele, que é uma visão bem crítica também, mas quase, não vou dar um spoiler, quase oposta à do Fabrício. Então, por isso eu quero ouvir para ver um outro lado, um outro argumento, antes de qualquer posicionamento. E na terça-feira, live minha com o Fabrício, para Fabrício explicar para a gente essa parte de até carreira acadêmica a gente vai tratar, né, Fá? E também, gente, lá no YouTube, vou fazendo alguns vídeos e postando lá. E Fabrício também com o canal dele no YouTube. E ele vem no Insta. Então, quem não tem o Fá ainda no Insta, é o Fabrício Veiga Costa. E ele tá sempre lá, às vezes até xinga. Fala, tá muito político, a gente briga por causa disso, posicionamentos divergentes, mas é uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, porque eu tenho um carinho muito grande. Eu sempre falo e ele fica me contestando, mas é hoje um dos maiores nomes do Brasil em processo civil, e eu realmente o admiro porque é o meu irmão Geninho, que sempre me ensina muito. Então, os meus debates com ele me fazem crescer muito. Fá, muito obrigada por tudo. Parabéns. E por ter... Meu sábado voou aqui conversando com você. Então não tem nem como. E aí eu queria até agradecer a Fernanda também, que eu tô vendo aqui. Que lindo. E obrigada. Fernanda, manda um beijão pro Mateuzinho, que assistia minha aula quando ele era pequeno, que ela mandou aqui, que delícia. Fazinho, agora com você. Você tem uma das melhores qualidades de um ser humano, que é o desprendimento em compartilhar conhecimento. Parabéns, um beijo. Ai, Fá. E Ruperto, Fá, que entrou aqui conosco também, que é muito admirado por nós dois e que está sempre à frente do tempo questionando, participando, que eu fico muito feliz de ter participado conosco. Obrigado, Ruperto, pela presença. Gente, então, para encontrar Fabrício e eu na terça-feira, que a gente vai... Fabrício vai explicar TCC, tema problema. Então, para quem tiver que fazer TCC em pós-graduação, em graduação, imperdível. E para quem sonha em carreira acadêmica, mestrado, doutorado, imperdível escutar também os conselhos do Fabrício na terça-feira. Espero todo mundo e todos os convidados também para segunda-feira com o Marcos Scalestio, para tratar de MPs e medidas trabalhistas, até qual é o limite disso. Um beijão, gente. Obrigada, Fazinho. Morrendo de saudade de você. Também um beijo. Tchau.